Estimados professores da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Caetés, meus companheiros, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com vocês novamente em mais uma edição da nossa revista para a Escola Dominical de Caetés e mais um vídeo onde nós tentamos aí dar uma ajuda a vocês, professores, para o dia da aula. Então, nós estaremos tratando dessa vez sobre a lição de número 8, que tem por título Palavra e Oração para uma Vida Saudável. Nós temos no nosso textual o texto de Salmos 119, versículo 2, e Salmos 102, versículo 17. Bem-aventurados que guardam os seus estatutos, ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. A nossa verdade prática diz: a leitura da palavra e a oração são principais formas de desenvolver intimidade com Deus e, consequentemente, ter uma vida saudável nele. Então, temos aí o texto da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículos 1 e 3, Salmos 119, versículo 2 e Salmos 102, versículo 7. Então, meus queridos irmãos, nosso objetivo geral dessa lição é conduzir os leitores da lição, os nossos alunos, ao entendimento de que a prática diária da leitura bíblica e da oração produzem benefícios à saúde do cristão. Esse é um ponto muito importante. Ao final da aula, quem estiver ali assistindo, sendo ministrado por cada um de nós, tem que sair com essa certeza, né? E que saiam da aula sedentos, buscando estarem se envolvendo ainda mais com a leitura bíblica e com a vida de oração diária. Então, meus amados, a introdução da nossa aula diz: o estado de saúde de uma pessoa é definido na atualidade pelo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Esses aspectos do ser se interagem entre si, de modo que qualquer distúrbio de um deles desequilibra o funcionamento dos demais. Quando nós falamos de bem-estar, nós estamos nos referindo, no sentido positivo da palavra, naquilo que é conhecido nos nossos dias como valor prudencial, como qualidade de vida de uma pessoa. Nós estamos vivendo um tempo onde esse termo, qualidade de vida, ele é muito divulgado, ele é muito falado e ele também é muito buscado. Quando nós falamos sobre esse equilíbrio, tanto da saúde física como espiritual, social e psíquica, é importante nós entendermos cada uma delas. Falando de saúde física, nós estamos falando do bom funcionamento do organismo e as suas condições sem nenhuma ocorrência de enfermidade. Então, se a pessoa não tem nenhuma ocorrência, nenhum diagnóstico de enfermidade, ela está no seu bem-estar físico. E isso é muito importante, porque dentro desse contexto, dessa condição, nós temos que ter o nosso metabolismo funcionando corretamente. Isso vai fazer com que tanto o sistema digestivo, respiratório, como o circulatório e também o locomotor estejam funcionando de maneira correta. Hoje, o que mais se fala é em buscar sair do sedentarismo, estar fazendo exercícios físicos, estar colocando o corpo em atividade. Então, nunca nós vivemos um tempo tão dedicado ao condicionamento físico como nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo o tempo da chamada geração saúde. Só que nós também temos que nos aperceber, e é um termo que foi apresentado
por uma pessoa numa entrevista, que agora não me recordo o nome dessa pessoa, mas eu achei o termo interessante, onde ela diz que a tal geração saúde está virando a geração tormento, devido à condição de tudo estar sendo controlado. E aí nós vivemos hoje um período onde existe uma dualidade do que faz bem e o que faz mal. Então, café numa hora é aliado, já no outro momento diz que fizeram pesquisas e ele se torna um vilão. E nesse ponto as pessoas ficam nessa balança, não é, de não entendimento, onde uma hora uma coisa tem muito peso positivo, na outra hora ela já tem um peso negativo e não sabem muitas vezes como conduzir as suas vidas. Quando nós falamos em saúde mental, é uma área também que está sendo muito abordada nos nossos dias. É importante que vocês, professores, desenvolvam durante um tempo esse tipo de pensamento com o seu alunado, porque eles, com certeza, dentro da classe, tem alguém que se encontra dentro dessa situação. Então nós temos hoje o estresse, nós temos aí a ansiedade, que em alguns momentos vira um distúrbio, nós temos a depressão e outras questões também. Então você não sabe que cada um dentro da sua sala de aula está passando a questão psicológica. Qual é a dificuldade emocional que ela está vivenciando? Então é importante mostrar que ela precisa equilibrar tanto o emocional como o físico. Principalmente hoje, as mulheres que buscam ali o corpo perfeito, muitas vezes tratam isso de forma que se torna uma obsessão, a ponto de não conseguir alcançar os seus objetivos na questão do corpo, né, da boa condição, da boa forma física, né, para que tenha uma autoestima elevada, acaba fazendo com que essa autoestima ela passe por um problema sério, trazendo então alguns distúrbios emocionais que vão se agravando na medida do tempo. Quando nós falamos também de saúde, nós envolvemos a questão da saúde social. E é muito importante que todos nós tenhamos saúde social, ou seja, bom relacionamento com aqueles que nos cercam. Então, no nosso cotidiano vivencial, nos lugares onde nós temos que ter ali a nossa vida cotidiana, né, sendo desenvolvida, é necessário que façamos também, tenhamos, melhor dizendo, relacionamentos saudáveis. Então, que nós venhamos a saber lidar com as pessoas difíceis e com aqueles que nos são benéficos, aqueles que nos trazem benefícios, e também saber como lidar com aqueles que podem nos trazer prejuízos. Então, essa forma de lidar com a sociedade, ela é muito importante. Então, dentro dessa questão de relacionamento, saúde social, é muito importante nós entendermos um ponto que hoje se faz muito em voga, que é a virtualidade versus a realidade. Então, quando alguém fala em realidade virtual, ela está falando de uma realidade que ela está contrapondo à realidade física que nós vivenciamos. Então, na realidade virtual, temos aí cancelamentos, temos a necessidade de curtidas, temos aí pânico de recebermos um comentário que seja desagradável. Isso muitas vezes mexe demais com a pessoa a ponto da sua realidade presencial, né, física, ela se isolar. E aí ela não quer contato com as outras pessoas. Então esse tipo de condição na virtualidade faz com que ela tenha prejuízos tanto na sua saúde emocional, como na sua saúde espiritual, como na sua saúde emocional, e às vezes ela vai atingir o físico também. Porque aí vem o sobrepeso, porque aí o isolamento faz com que aquela pessoa não tenha mais motivação para a vida. Então todas essas abordagens são importantes, porque a abordagem de saúde espiritual, que é o último ponto onde nós vamos
é fechar o ciclo dessas 4 áreas aonde a saúde se desenvolve, tem a sua completude. A saúde espiritual ela é importantíssima, porque na saúde emocional, dentro da virtualidade, tem cancelamento, mas na saúde espiritual, o cancelamento não existe. O que vai existir é acolhimento, aonde o Espírito Santo, no momento da oração, ele não nos cancela, ele nos acolhe. Nós não vamos ter, na realidade espiritual, na nossa prática de oração e aprofundamento na palavra de Deus, nós não teremos ali uma necessidade de curtida e de opinião alheia, porque nós teremos o Espírito de Deus nos mostrando o valor que nós temos. E aí a nossa autoestima, ela vai ser levantada, ela vai ser apresentada, ela vai ser desenvolvida através do que ele vai nos proporcionar, que não são curtidas despretensiosas, como muitas vezes as pessoas fazem nas redes sociais, mas vão ser orientações intencionais, onde o Espírito Santo tem a intenção de nos orientar para gerar em nós felicidade e motivação de viver. Quando nós vamos para a realidade virtual, nós temos também o que eu acabei de falar há pouco sobre o medo, o pânico de um comentário desagradável. Na vida espiritual não é assim. Aquele que tem saúde espiritual, no momento da oração, ele pode até receber uma palavra de Deus que não é de acordo com a sua vontade, mas ele entende que a vontade divina é boa, agradável e perfeita. E ainda que ela seja diferente da minha vontade, no momento de envolvimento da oração com Deus, eu vou entender que aquela colocação, que aquele posicionamento divino é para me resguardar de algo pior no futuro. Então, quando eu tenho saúde física, emocional, social e espiritual, eu tenho completude de saúde, e é sobre o que nós vamos tratar nesta lição, também é sobre isso, porque nós vamos entrar agora em como nós conseguiremos alcançar essa tão procurada saúde completa que estamos tentando falar aqui, buscando falar nessa lição. Então, o tópico primeiro, ponto 1, melhor dizendo, está dizendo assim: os efeitos saudáveis da palavra de Deus no ser humano. Então, tópico primeiro e o primeiro subtópico. O primeiro subtópico diz: a palavra de Deus traz saúde porque liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Na atualidade, muitas pessoas evangélicas ou não são escravas de medos originados daquilo que ouvem ou veem nos noticiários. Outras pessoas são cativas de suas emoções, como necessidade de reconhecimento, afetividade, etc. Para elas, a razão não tem sentido. Vivem controladas pela incerteza nos seus afetos e desafetos. Isso é muito importante de nós entendermos quando falamos aqui sobre essa questão de pessoas evangélicas ou não, porque aquele que é evangélico não está isolado, não está imune a situações emocionais. E aqui nós fizemos questão de falar que muitas pessoas são atingidas por medos devido aos noticiários que elas estão ali assistindo. Nós vimos isso muito claramente na pandemia do coronavírus, no final de 2019, mais latentemente no ano de 2020. Pessoas adoeceram de forma, assim, em grande escala, porque não tinham condição de resistir ao noticiário massificante que era dado, momento após momento, dados de mortes, dados de pessoas internadas, situações complicadíssimas que eram apresentadas,
e as pessoas ficavam ali à mercê do medo, com medo de receber pessoas em casa, até entregadores, com medo de ter contato com os familiares, com medo até da incerteza da vida. Não sabiam, não tinham certeza de qual seria o seu amanhã. Pessoas que outrora falavam que viviam por fé e não por vista, agora estão ali, foram, melhor dizendo, minadas pelo noticiário. Nós vemos também, dentro dessa realidade, que pessoas vivem ainda hoje em função do que os outros pensam. E isso é muito limitante. As pessoas não podem viver, caro professor, e você precisa passar isso de uma forma bem explícita e levando o seu aluno à reflexão. Que se ele viver pautado na opinião alheia, ele vai ser sempre uma pessoa limitada, ele não consegue avançar, ele vai sempre precisar que outra pessoa, que não é a pessoa que vai dizer a ele qual será o melhor para a sua vida, não é a pessoa que é responsável por pagar as contas dele, não é a pessoa que é responsável por dar a ele o sustento diário, mas se ele depender das pessoas dizerem para ele, e ele depender de aprovação dessas pessoas para viver, ele vai viver uma vida limitada, uma vida engessada, uma vida onde ele não consegue avançar, desenvolver, amadurecer. Então é muito importante que os irmãos toquem nesse ponto, e nós precisamos saber que os desafios, eles existem. E todo desafio, ele é colocado diante de nós para ser superado, para ser ultrapassado. Um desafio é um trampolim para que nós possamos alcançar um novo status da nossa vida, um novo momento. O novo de Deus só vem até nós quando nós decidimos enfrentar aquilo que Ele apresenta diante de nós. Se nós não ultrapassarmos as barreiras que Deus permite que venham ao nosso encontro, nós não conseguimos ver o que tem do outro lado do muro. Então é muito importante vocês passarem isso para os seus alunos. Uma coisa também que é importante é que João, 1 João, primeira epístola de João, 4,18, diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando estamos em Cristo, o medo, e aí quando eu falo de medo, eu quero fazer a diferenciação entre o medo salutar e o pânico. O medo é importante porque ele é uma válvula de segurança. Quando eu tenho medo, eu não vou chegar num prédio de 10 andares e pular de cabeça. Porque o medo, ele me sustenta sabendo que se eu fizer aquilo, eu vou estar perdido, eu vou morrer. Contudo, eu não posso levar esse medo para uma condição onde eu estou diante de uma igreja com a oportunidade de trazer uma palavra e o pânico toma conta a ponto de eu suar frio, de eu gelar, de eu paralisar e não conseguir fazer aquilo que Deus talvez esteja me dando a oportunidade para desenvolver através da minha vida um ministério dado por Ele e me fazer dele uma ferramenta viva, utilizada na sua obra e de acordo com a sua vontade para a glória dele. Então é importante nós diferenciarmos isso. E aí passe para o seu aluno a seguinte reflexão: se nós somos templo do Espírito Santo, esse templo é habitação, se o Espírito de Deus habita em nós, não há espaço para pânico, porque é o Espírito que está em nós que vai dominar o nosso ser. Quando nós não temos condições nossas para avançarmos, é o Espírito que habita em nós que nos impulsiona. Vou usar até um outro termo para ficar mais usual, se você quiser usar para os seus alunos. Tem momentos que literalmente o Espírito Santo nos empurra, porque se depender de nós ficamos paralisados e parados no mesmo lugar. Mas o Espírito de Deus, que conhece o nosso potencial, porque é Ele que dá esse potencial, é Ele que nos capacita,
em momentos ele vai simplesmente nos empurrar, sabendo que nós temos condições para muito mais do que aquilo que nós achamos que temos. Então, avançando aí na nossa lição, no primeiro tópico, subtópico 2, diz aí: a palavra de Deus traz saúde porque define nossa identidade neste mundo presente. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 14 e 17. O texto bíblico em destaque nos identifica como cidadão dos céus, mas que neste momento vivemos num mundo que jaz no maligno. Nesta condição, como vivemos neste mundo sem nos contaminar? Isso é muito importante. E a única forma de nós vivermos neste mundo, evidenciando e manifestando que somos cidadãos dos céus, é da forma que Jesus nos condicionou a estarmos. Jesus não deixou nada mais, nada menos do que a sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos ser guardiões fiéis e praticantes da legislação dos céus. Então, a nossa Constituição é a Bíblia Sagrada. Então, em tudo que ocorre no nosso cotidiano, neste mundo que jaz no maligno, nós somos regidos pela nossa Constituição, que não é deste mundo. Nós não somos desse mundo e precisamos viver como tal. Precisamos fazer com que o mundo nos enxergue da maneira que nós somos guiados pela eternidade e não pela temporalidade. Temporalidade é circunstancial. Uma coisa é circunstancial hoje. Hoje é de uma forma, amanhã é de outra. A sociedade hoje é de uma forma, amanhã é de outra. A cultura hoje é de uma forma, amanhã é de outra. Mas a eternidade reina em nós. Então isso não muda. Nós não mudamos de acordo com o mundo, mas nós somos direcionados e levados como nos guia a palavra de Deus. Então, cristãos, principalmente obreiros e obreiras, para terem uma saúde, é necessário que eles não tenham crise de identidade. E para não ter crise de identidade, é preciso conhecer a fundo a legislação dos céus, que é a palavra de Deus. Então, agora nós vamos ver tópico primeiro, terceiro subtópico, que está falando aí sobre a palavra de Deus, traz saúde porque gera fé na vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Isso significa que você precisa ouvir a palavra, seja por meio de uma pregação autêntica ou pela leitura atenciosa, pois a palavra é viva e vai na divisão da alma e do espírito, diagnosticando e corrigindo imperfeições graves. Neste ponto, é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus ela é como uma sonda. Salmos 39, 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando nós falamos sobre a sonda no sentido cirúrgico, ela é utilizada para ser introduzida por um canal no nosso corpo e a partir dali o cirurgião ele vai percorrer todo o nosso corpo através dessa sonda, buscando situações maléficas, alguma doença dentro do nosso corpo, alguma anormalidade, e também buscando corpos estranhos que não fazem parte do nosso corpo e que muitas vezes só pela sonda é que ele vai identificar. Então muitas vezes vai usar uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, mas a sonda dela não tem como escapar. Então, dentro dessa realidade, o que eu quero, professores, que vocês, e aí eu aconselho, trazerem aos seus alunos, é que a intimidade com a palavra
pelo Espírito Santo de Deus é que faz esse trabalho de sondar o nosso ser, porque Ele é a razão da nossa existência. E essa sonda do Espírito, da palavra pelo poder do Espírito, melhor dizendo, ela vai olhar nos locais, nas recâmaras mais ocultas do indivíduo, e ali ela vai diagnosticar as anormalidades e vai fazer os devidos reparos. Então é muito importante nós passarmos isso para os nossos alunos. Nós não podemos trocar a sonda de Deus pelo algoritmo da internet. O algoritmo, pela nossa prática de uso das redes sociais e da própria pesquisa no Google, ele vai fazendo uma leitura nossa. E através dessa leitura, ele vai fazendo as indicações através da inteligência artificial. Mas a palavra de Deus, quando nós a lemos, ela nos lê. Então nós lemos e somos lidos. Ela se aprofunda dentro do nosso ser, porque aquele que está ali na função de sonda é aquele que participou da criação. Então ele tem conhecimento criacional. Ele conhece cada célula do nosso ser. E através disso, ele vai nos sondando, ele vai nos tratando, e esse tratamento é no corpo, é na alma e é no espírito. Então, passando agora para o segundo tópico, nós temos aí, tópico 2, efeitos sadios da oração no ser humano. Subtópico 1, entendendo o que é oração. Para entender o conceito teológico de oração, usaremos a definição de um ícone cristão. Segundo John Bunyan, a oração é o derramar de modo sincero, consciente e amoroso o coração ou a alma diante de Deus por meio de Cristo no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Meus amados irmãos, é muito importante nós, professores, entendermos essa realidade de Bunyan, porque o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o meio de acesso entre céus e terra é a oração. A oração é o fio condutor do cristão para o seu Criador. Ele é o fio condutor do mundo físico para o mundo espiritual. Então, se nós negligenciarmos a oração, nós perdemos esta ligação. Isso é muito importante os senhores professores trazerem essa realidade preocupante que nós vivenciamos nos nossos dias, que é a troca do período de oração pelos momentos no WhatsApp, no Instagram, na pesquisa do Google, no Twitter, no Facebook. Então nós não podemos trocar, nós não podemos sair dessa realidade, que é uma realidade muito cara, que é essa intimidade com o Espírito de Deus. Então, neste momento da oração, quando nós vamos para o quarto secreto, é quando nós nos desnudamos diante de Deus. É onde nós tiramos a nossa máscara. É onde a nossa reputação, ela não é o principal, mas o nosso caráter sim. Porque a reputação é o que os homens pensam de nós pelo que eles conhecem. Mas os homens não conhecem o nosso íntimo. O íntimo é o nosso caráter. E o nosso caráter, só quem conhece é Deus no nosso quarto secreto. Então, eu posso, e assim como os alunos, como nós professores, podemos ter um reconhecimento, não é, das pessoas, e as pessoas olham para nós e veem alguém de bem, alguém espiritual, mas é no quarto secreto que nós não vamos nos desnudar diante de Deus e que o nosso caráter vai estar ali sem nenhuma reserva, sem nenhuma justificativa, aonde as nossas mazelas são expostas.
E aquele que é expert em transformar, não é, maldição em bênção, é aquele que vai nos tratar, vai nos restaurar, vai nos curar e vai nos fazer homens e mulheres dignos, né, honrados, para que o nome dele seja glorificado. Então não é simplesmente ter uma boa reputação, mas é o nosso caráter estar aí totalmente conectado com Deus, estarmos desnudados diante dele no momento da oração. Entender que o acesso só se pode ser feito por Cristo. Então, se eu não estou em Cristo, eu não tenho acesso ao Pai. É muito importante também nós entendermos que só temos uma oração eficiente pela eficiência daquele que nos auxilia no momento da oração, que é o Espírito Santo de Deus. E é isso que Barnier está dizendo aqui, que nós vamos estar diante de Deus pela eficiência e pelo poder do Espírito. Porque quando nós não sabemos como orar, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos coloca, né, dentro do padrão dos céus. Quando nós, às vezes, oramos errado, Ele nos orienta, nós recebemos aquele toque divino de que aquela oração não está em concordância com a vontade do Pai. Então é muito importante isso, meus amados irmãos, é importante que vocês passem isso para os seus alunos. O segundo subtópico diz: a oração traz saúde livrando das amarras do passado. Existem muitas pessoas que, mesmo frequentando e até realizando trabalhos na igreja, estão enfrentando dificuldades para romper com sua natureza passada. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo habita, despimos-nos do velho homem com seus feitos e nos vestimos do novo. Está lá em Colossenses 3, 9 a 10. É muito importante nós entendermos que aqueles que passam pela lavagem da regeneração, eles têm uma forma diferente de tratar o seu passado daqueles que não passaram pela lavagem da regeneração. E, estimado professor, é muito importante que você deixe isso bem claro dentro da sua lição de escola bíblica dominical. Porque aquele que não passou pela lavagem da regeneração, ele vai valorizar e vangloriar-se do seu passado. Ele vai dar muita ênfase a quem ele era antes de Cristo. Mas aquele que passou pelo rio da regeneração, aonde é aquele rio que sai do lado da presença de Deus, há um rio que ele sai da morada do Altíssimo. Quando a pessoa passa por essa lavagem, a única coisa para ele que importa é o caminho de Damasco. É o encontro com aquele que se apresenta para ele e diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. O caminho de Damasco é o ponto crucial de divisor de águas na vida de qualquer cristão. O cristão, ele, no caminho de Damasco, ele chega de uma forma e ele sai de outra. O caminho de Damasco é aquele que vai fazer com que aquele que passa por ele entenda que ele é sustentado pela palavra profética que sai da boca do próprio Deus e não por aquilo que ele tinha antes. No caso de Paulo, ele é sustentado pela palavra de Deus que diz que ele era um instrumento escolhido e não pela carta de autoridade para a morte que foi dada a ele pelo Sinédrio. Então, meus amados professores, enfatizem bem que o caminho de Damasco é o meu momento com Deus. Quem não teve precisa ter. É o momento onde eu entendo que o meu passado ficou para trás. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu não conto o meu passado me vangloriando. Eu não conto o meu passado dizendo que eu era, fazia ou acontecia. Eu preciso contar o meu passado entendendo que eu fui abraçado pela graça.
e que a misericórdia de Deus se fez presente na minha vida, me transformando num novo homem, em um homem que é um canal de bênção para trazer vida àqueles que estão mortos, porque o Senhor da vida habita na minha e na sua vida e na vida daqueles que você vai dar aula também. O subtópico 3 do tópico 2 diz: a oração traz saúde conduzindo à liberação de perdão. Doenças psicossomáticas ou emocionais estão em voga na atualidade e são doenças que se manifestam sem origem orgânica. O sistema físico é apenas reflexo de uma saúde emocional abalada e não é originado pelo corpo. Com efeito, guardar sentimentos negativos como ressentimentos ou outros podem resultar no aparecimento desse tipo de enfermidade. O próprio Jesus, ele vai nos orientar que nós precisamos não guardar mágoa de outras pessoas. Quando Pedro pergunta quantas vezes perdoar, ele diz 70 vezes 7. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele vai dizer que em nós não deve ter nenhuma raiz de amargura. Então é muito importante entendermos o seguinte, que perdoar é desafiador. Perdoar não é fácil. Perdoar é uma das coisas mais difíceis que existem. Por isso que nós precisamos entender, e os irmãos passar para os seus alunos, que nós só conseguimos perdoar e dar perdão em Jesus. Isso é tão profundo que Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos, os apóstolos, a orar, ele diz o seguinte, lá em Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, eu só tenho como perdoar alguém quando eu entendo que eu também tenho dívidas e que fui perdoado. Então, eu não posso me colocar numa posição de que eu sou melhor do que as outras pessoas. Porque se eu fizer isso, eu tomo a postura do fariseu. E aí eu vou começar a achar que porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu estou na igreja, porque eu tenho um cargo, eu sou melhor do que aquele que muitas vezes esconde o rosto de Deus por se achar pecador. Então, meus amados queridos irmãos, quando eu perdoo, o mais beneficiado sou eu. Porque a partir daquele momento, eu não tenho mais nenhum sentimento que me prenda àquela pessoa pela qual eu liberei o perdão. O terceiro tópico, para nós encerrarmos aí a nossa lição, estamos indo para o final, diz assim, tópico 3, quem necessita de uma vida saudável na igreja? Subtópico 1, recém-conversos e cristãos experientes. A igreja é um corpo heterogêneo formado por novos e antigos conversos que têm em comum a necessidade de uma vida saudável em todos os aspectos. A saúde espiritual e emocional da igreja é desenvolvida por experiências comuns em tempos caóticos. É importante nós entendermos também que essa vida de oração e aprofundamento na palavra, ela é saudável porque ela vai nos trazer experiências com Deus. Experiências, elas estão nas categorias de comunitárias e particulares. Então, as experiências comunitárias são muito importantes. Biblicamente, nós podemos citar lá o caso de Atos 12, aonde a igreja orava porque Pedro estava preso. E quando a igreja tem uma vida de oração, é muito interessante, porque eles estavam ainda passando pela dor da perda de Tiago. Então, emocionalmente, eles estavam abalados, mas eles não perderam a fé para conseguir orar pela libertação de Pedro. Saindo da Bíblia e indo para uma experiência nossa, professores, nós tivemos aí a nossa igreja há pouco tempo orando, não é, buscando uma experiência comunitária, coletiva, aonde no comúnio nós estávamos orando pela restauração da saúde do nosso pastor presidente, pastor Zé Mário. E Deus nos atendeu. Então, esta é uma experiência importante,
é algo que talvez as pessoas que estão na sua classe de escola dominical, elas vão entender melhor esse aspecto desse tópico quando você fizer essa citação, porque foi algo que elas vivenciaram, elas buscaram, elas pediram junto com a igreja. E quando o nosso pastor adentrou na igreja, recuperado no seu primeiro culto, foi aquela explosão de alegria, não é, que nós experienciamos, e isso para nós foi um ponto de alegria, porque a nossa fé foi mais uma vez edificada através da experiência que nós tivemos coletivamente. E temos também a experiência particularizada, que é quando algum dos seus alunos precisa de algo que é pontual, é dele, e ele ora e recebe. Tá? Então, tanto aqueles que são novos convertidos, como aqueles que são pessoas mais experientes, precisam ter essa vida de intimidade em oração e em estudo bíblico, em aprofundamento da palavra, porque isso vai trazer experiências com Deus. Quando nós vamos então para o tópico 3, subtópico 2, diz lá, os que lideram a igreja, também é uma classe que precisa, não é, com certeza, de que a palavra venha trazer saúde, né, para a vida deles. Eles necessitam de uma vida saudável. Então, muitos líderes de igrejas evangélicas estão em estado de ativismo doentio. A igreja, de certa forma, contribui através de cobranças e pressões para o comprometimento da saúde de seus líderes. No texto de Lucas 5, 15 e 16, vemos que a fama de Jesus se propagava e grandes multidões o seguiam para ouvi-lo e serem curadas por ele, o que exigia grande esforço físico e espiritual. Apesar de terem entendido o seu chamado e o propósito de sua missão, ele se retirava para os desertos para orar e ser cuidado no divã do Pai. Amados professores, é muito importante, ainda mais para a classe de obreiros, que vocês transmitam para essa categoria de pessoas dentro da igreja, que muitas vezes a pressão exacerbada da igreja pode levar muitos líderes a uma busca desenfreada por alta performance. E essa é uma palavrinha muito utilizada nos nossos dias. Todos estão buscando alta performance. Mas a que preço? É importante fazer essa reflexão dentro das vossas salas de aula. Porque quando eu procuro, muitas vezes, um líder, quando ele procura desenfreadamente a alta performance, ele negligencia a essência. Então, muitas vezes, a performance, ela vai tomar o lugar da essência. E a essência não pode ser negligenciada. Porque quando nós temos aí a essência negligenciada, nós vamos ter um líder que ele vai se empenhar totalmente na administração, mas ele mata o pregador. Então, o administrador, alta performance, perfeito, mas o pregador, aquele que traz vidas através da palavra, aquele que ministra a vida, ele muitas vezes vai morrendo, e quando o líder procurar nele aquele pregador que antes existia, ele vai perceber que não existe mais. Então é muito importante nós sermos guiados pela oração e pela palavra, porque essa atitude é uma questão de sobrevivência. Se eu não tiver essa busca a Deus em oração, em aprofundamento da palavra, não para pregar somente, mas num devocional diário, para que a palavra trate da minha vida, eu vou ser um ótimo administrador, mas eu vou ser um péssimo servo. Eu vou ser um bom líder, mas eu não serei um bom servo. Eu vou ser um bom homem de negócios, mas eu não serei um ministro no sentido da palavra
que Paulo usa lá em 1 aos Coríntios. Eu não vou ser o Pérez, eu não vou ser o remador de baixo, eu não vou ser aquele que Deus conta comigo como cooperador. Então, que ele cresça e que eu diminua, que ele esteja em evidência e que através da minha vida eu glorifique a ele. Quando isso não acontece, a performance toma o lugar da essência. O reconhecimento toma o lugar do caráter. E a vida tecnológica toma o lugar da vida de oração. Então, concluindo, a nossa conclusão diz aqui: uma vida de leitura bíblica e oração tem o poder de acalentar, apaziguar, encorajar, se autoconhecer, despertar a esperança e tornar o fardo do viver mais leve, gerando bem-estar e uma vida saudável. Então, queridos professores, colegas docentes, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus os use poderosamente no dia 21 de maio e que as vossas vidas sejam utilizadas ali como um canal de bênção, um canal de transformação para a vida dos vossos alunos em sala de aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe em Cristo Jesus.